tô precisando gravar mais. Bom, então é isso, né? A gente estava conversando aqui, tô gravando já. É, eu tinha colocado uma proposta para a gente conversar, né? De acordo com o que o Wesley tinha trazido há alguns tempos. Pô, maneiro, vamos colocar um negócio de tema e tal. Eu falei assim, pô, bora. E aí dei umas cantadas nele para ele mediar, ele se fez de doido. Não quis, não quis, mas acontece, né? É por aí. Enfim, estou abrindo aqui o convite para dar uma lida aqui para gente recapitular. Como é um encontro temático, queria, inclusive, aqui remarcar a presença de Luan, né? Que não vem. Como é que tá sua Sim. menina, cara? Salve, rapaziada. Salve, E aí? Diego. Cara, tá bem. Tá na maternidade ainda. Eu Hum, acho que a gente fica mais uns 20 dias, se pá, um mês. E a jornada agora tem sido sair do trabalho e ir pra maternidade. Sair do trabalho pra maternidade. Tô nessa empreitada aí. é. Mas as coisas estão mais organizadas, né? Eu tava até conversando com a minha esposa, que eu casei agora, né, no primeiro Cada vez que ele aparece é relacionamento. uma novidade. É, Agora eu casei. Sou você pai de novo, agora eu casei. No próximo resenha não vem, não, cara. é muita novidade, muita novidade. Mas eu tava até conversando com ela que eu, assim, não bateu desespero ainda, que tinha Hum, batido essa mesma época com o Rudá, sabe? hum, E eu não sei se eu acho isso bom ou ruim, né? hum. Porque eu falei, opa, então tá perto, assim, mas eu acho que tá sendo melhor administrado esse processo e óbvio, né? É um outro contexto. Minha filha nasceu prematura, mas está se desenvolvendo super bem e a gente na paciência ali, né, cara? Porque as coisas de UTI neonatal é um dia de cada vez. Mas É. ela tá bem, mano. Massa, massa, massa. E a gente vê que eles são muito fortes, né, cara? A gente fala assim, porra, vá, na minha vez, não sei o quê. Quando tu vê, assim, Pra primeiro pra caralho. mim, é vou colocar entre aspas, porque é do costume, né? Meio que a frieza dos profissionais, assim, tipo assim, não, isso aqui resolve rápido, isso aqui é só ficar aqui e tal, não sei o quê. Já vi muita gente passando por isso, assim. Acompanhei os casos dos colegas de trabalho, inclusive, que nasceram com filho assim, bem, bem prematuro mesmo. E os moleques depois desenvolveram aí de maneira gigante, né? O próprio filho do Robson também nasceu antes do tempo e tá aí tocando terror. Acho que ele não tá nem aqui por causa disso, enfim. Mas que bom, que bom. Foi quando que nasceu? 19 de fevereiro, mano. Não, 19 de não. fevereiro. E assim, é muito maluco essa coisa, porque eu também já tinha ouvido várias histórias, né, de nenhuma pessoa próxima, mas vivenciar o dia a dia ali é outra fita, sabe? Uhum, Porque a gente viu, por exemplo, tipo, 3 bebês falecer. E aí, no meio do processo, você fica meio. Porque tem uma série de complicações, né? Nasceu antes do tempo, e aí é respiração, é ganhar peso, sabe? sim. E aí se encontra ali os pais chorando, e eu falava muito para Manuela, eu falei, cara, cada vez que eu vejo um pai assim, eu saía pela tangente, eu dava a volta, eu não conseguia cruzar com o pai. E ela já ia lá acolher, era um outro trato. Eu não, eu paralisava assim, cara, porque eu falava, aí eu ficava, e aí você não pode entrar na sala, porque é uma sala com outras incubadoras, tipo, é um código que eles têm uma intercorrência lá, você tem que ficar esperando lá, sabe? Então é bem angustiante, é um processo que tem que ter paciência, cara. É muita paciência, assim. Uhum. É, ao longo dessa conversa aí, se depois, se você quiser, inclusive, compartilhar mais da sua experiência, né, e trazer, porque eu acho que é importante ter essa perspectiva. Eu acho que a gente não teve aqui nenhum relato desse tipo. Teve o relato de Robson, né, mas, enfim, cada processo é um processo, e eu acho que seria bacana a gente trazer um pouco disso. Cara, não vou nem entrar nessa que a gente costuma fazer, né, de perguntar como é que a gente tá, enfim, porque acaba que perde um pouco do ritmo, mas eu vou deixar aberto aqui para quem quiser trazer alguma coisa. Eu vou falar basicamente aqui que eu tô acabado no final do feriado, né, cara? Então, duas crianças doentes na sequência, enfim. Mas se vocês quiserem trazer alguma coisa,
acompanhei um pouco de vocês no Instagram esses dias aí. Enfim, se quiser trazer aí, fique à vontade. O Alisson, principalmente, estava fazendo piquenique aí, pô. Esses dias aí foi de muita correria, né? Muitas coisas até compartilhei com vocês ali no grupo ali, uma grande descoberta para minha vida aí, um presente que eu ganhei e Uhum, tem sido uma novidade, tanta, né? Apesar de que é tudo muito novo, mas no meio de turbilhão de coisas, poder entender a sua origem e de tudo aquilo que a gente aqui desde o planeta, desde quando eu cheguei aqui, a gente sempre falando sobre a questão da ancestralidade, das origens, saber o porquê. Eu, nesses 4 dias de conversa com a minha mais nova irmã, né? uhum, Já passo a entender um monte de coisa que às vezes só a minha psicóloga me explicava e eu não entendi o porquê que essas coisas aconteciam comigo na minha vida. É difícil, mas estou nessa entoada aí de redescoberta, né? Desse caminho lá atrás. Então estou voltando passo a passo, com cuidado ali, mas ainda naquele grande encontro, né? Então, espero que em breve eu compartilhe isso aqui com vocês, né? Que são meus irmãos e eu quero compartilhar muito sobre essa jornada. E essa caminhada acho que vai ser agora em maio, final de maio, que é aniversário da minha irmã. Então, eu quero dar esse presente para ela, que vai ser nosso reencontro. Fomos separados lá em 1990 e ela também foi para outra família, eu segui para outra e nós hoje temos a nossa história parecida. As outras duas foi criada pela mãe biológica, mas também não tive contato ainda com elas. Mas essa minha irmã já tem contato com elas, mas é o que eu vou fazer. Eu vou revisitar essas memórias para poder seguir em frente, né, cara? Porque a gente fica uhum. com lacunas não preenchidas. Mas é isso, as crianças estão bem, tá todo mundo tranquilo. O Vitor deve estar lá com 300 milhões de ovos de Páscoa. Não sei de onde sai tanto ovo de Páscoa para essa criança. Cara, ovo de Páscoa da escola, ovo de Páscoa lá do centro de terapia. Eu dei 2 ovos, a mãe dele deu 2 ovos. Eu não sei de onde ele vai arrumar tanto Passou, esconderijo assim para esses ovos. passou o dia falando que ovo não é almoço, né? Ovo não é almoço, ovo não, tá, aqui tava numa coisa, todo mundo queria comer ovo e não queria comer comida. É isso, Massa, e só agradecer mesmo. E tamo junto aí, mas é esse isso, resenha aí, mas é isso, tamo junto. massa. Pô, depois eu vou te pedir, até se você quiser, depois, ou pode ser agora, enfim, quando você quiser, se alguém quiser falar alguma coisa, só para deixar isso aqui pra gente não perder, do Clube da Leitura, cara, que você tá mandando aí, porque eu acho que tem bastante gente que ouve a gente aí, e seria bacana que ele soubesse também. Não sei se faz sentido para você. Claro que faz. Nós estamos aí com o Clube da Leitura BH, né? Ali no um grupo que a gente criou aqui em BH, mas ele não tem restrições para ninguém, então qualquer pessoa pode participar de qualquer parte do Brasil. Os encontros acontecem virtualmente por enquanto. Uhum. Nós já iniciamos esse mês a leitura e fica o convite para quem quiser também me procurar. O Diego, se quiser lá, colocar minha arroba lá para quem Vou quiser deixar. participar. E esse primeiro mês a leitura escolhida foi De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Está fazendo essa releitura aí. E a ideia é que seja um clube do livro onde que todos participem e onde todo mundo dê as suas dicas e os livros são escolhidos de forma democrática. Todo mundo vai votar, escolher o livro opinar no livro que quer, né? Pode indicar o livro que quiser e dentro dessa temática sempre com um autor ou uma autora negras. Essa vai ser a nossa ideia, a nossa proposta para diversificar cada vez mais aí para todos os nossos, para os nossos quilombos aí espalhados. Então, nasceu por aqui e agradeço muito que essa ideia nasceu lá em Floripa, lá trocando ideia com o nosso amigo que não está aqui hoje, o Carlos, Massa. que a gente amadureceu essa ideia lá atrás. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixar aqui, eu vou deixar, obviamente, vou deixar tudo linkado aqui, o perfil do Alisson e também, enfim, o que tiver de link aqui, para a gente botar para frente, até porque acho que é interessante a gente ter mais ações aqui, como, enfim, a coisa surgiu por aqui, não acho que a gente deva deixar
quem está aqui ouvindo a gente de fora, não. Muito bacana mesmo. E aí a gente vê para informar melhor, faz um post, a gente vai conversar em off aqui para poder, enfim, divulgar melhor isso aí, para além do podcast. Se bem que quem está ouvindo a gente aqui já é mais do que qualificado. Massa, beleza. Bom, então, né, a gente, a não ser que alguém queira falar, se alguém quiser, me interrompa, por favor. A gente tinha proposto, tinha falado uma proposta de tema, né? E aí eu queria ver para a gente desenvolver algumas coisas, estava lá no convite, né? É um chamamento, né? E ele diz basicamente, né? Seu ser pai me deu visibilidade, mas me apagou como homem. E aí fala um pouco para a gente falar um pouco sobre o papel do pai, né? Como a gente tem sido visto, é, como homens responsáveis, maduros, mas o que acontece com a gente por trás disso, né? O que que acontece nesse dito apagamento ali, para além da paternidade, e se de fato existe, né? Eu acho que é a gente conversar em cima disso, se é só visto como pai, e aqui eu admito que nós somos vistos como pais. E nessas prerrogativas que a gente está falando aqui, a gente não está, não, pelo menos nesse espaço que a gente está aqui, questionando ser ou não pai, ser ou não presente, ser, enfim, aqui todo mundo sabe o nível de envolvimento que tem, que é o que cada um pode oferecer aqui dentro das suas condições, e isso não é passível de julgamento, né? Afinal das contas, em relação à paternidade. Mas eu queria discorrer um pouco a respeito disso, né? Em essas coisas que vão sumindo ali, vão aparecendo, vão sumindo. Queria ouvir um pouco vocês se faz sentido a gente falar sobre esse tema, se isso faz sentido, né? Se existe isso. A gente já conversou algumas coisas relacionadas em off e acabou vindo em função disso tudo. Queria ouvir vocês. Eu vou botar uma ordem aqui, porque, enfim, para a gente ver, né? Vou botar a ordem que está aparecendo aqui. O Alisson, depois Rogério, depois Luan, depois Wesley e depois o Cleiton. Se tiver ok para vocês, pode ser? Pode ser o Alisson. Uhum, ok. Nossa. Não é bem isso, né? Esse tema eu até tinha escrito alguma coisa para trazer aqui e tinha feito ali um esboço bem do que é para mim, né? É um tema que é muito delicado, né? Porque é um lugar de fala. Todos nós aqui temos esse lugar de fala para falar o que é ser um pai e o que é as lutas que enfrenta, né? Dentro da nossa visão, é lógico, nossas companheiras, né, as mães dos nossos filhos têm uma outra visão ali delas que não a nossa. Mas a gente tem a nossa visão, nossa vivência, e o que, o que a gente traz. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho a 9 anos atrás, quando o Vitor ele nasceu, né? E ele, até o Luan estava comentando aí, né, sobre a questão do bebê e tal, e o Diego trouxe a questão do bebê prematuro. O Vitor nasceu com 7 meses, né? E ali eu já me via no sentimento, estou preparado para isso, para essa missão toda que é ser pai. Que é ser pai? Eu tinha 24 anos. Então, assim, eu estava no faculdade, no auge de tudo da minha vida, e de repente veio esse ser que começa a iluminar minha caminhada, mas cheio de responsabilidades também. E nisso aí eu comecei a perceber que eu estava cheio de rótulos. As pessoas estavam me rotulando ao redor. Ah, ele vai ser um pai presente. Ah, ele vai ser um pai assim, vai ser um pai assado. As pessoas começaram a colocar em mim coisas que nem eu mesmo achava que conseguiria fazer. Ou seja, como se fosse para medir meu caráter ali da para frente. Porque além da pressão que você tem para ser pai, tem essas pessoas ao seu redor que ainda te colocam essa pressão porque a sociedade imprime isso, né? Então, ó, esse cara vai ser o pai presente, esse cara vai ser isso. E por muitas das vezes eu não me via nesse papel, né? Inclusive ainda morando com a mãe dos meus filhos. Então eu posso ter uma outra ideia de questão de responsabilidade, que é o participar. Participar, como é que eu iria participar e ser esse pai ideal? Eu não sou o pai ideal. Eu detesto quando falam isso comigo. Inclusive, algumas mulheres falam assim: ah, você é um pai ideal, você é um pai. Eu não sou o ideal de nada. Eu só quero ser um exemplo para eles do que meu pai foi para mim, mas às vezes do jeito dele, e tem certas coisas que eu não concordava. Eu quero seguir esse caminho, mas eu não quero ser o exemplo total de tudo, porque eu tenho a fórmula de tudo. Eu sou errante, eu vou errar com eles e eu erro direto. Então, é uma coisa que
sobre ser o pai responsável, às vezes me deixa um pouco assim na defensiva. Então, eu sempre trago comigo essa ideia de que eu vou participar como eu posso e do jeito que eu posso fazer. Porque se fazer mais do que a gente consegue fazer, a gente vai estar tirando coisas fora do nosso limite. Então, comigo aconteceu a mesma coisa. Eu queria participar de tudo, acabava que eu não conseguia fazer nada. Ou seja, me engolia bastante. Então, hoje eu já consigo pincelar essas coisas, né? Que é o quê? Para da atividade escolar, participar disso, participar daquilo outro, mas trazendo para mim que dentro dos meus limites, né? Porque senão eu vou descarregar neles um sentimento que eu tô ali só por obrigação, e eu não tô. Eu quero que eles entendam que eu sou o amigo deles, né? Então, assim, quando eles vêm para conversar comigo e tal, eles conversam como se eu fosse um amigo deles, assim, sem ser essa hierarquia de pai para filho, que eu não quero também que tenham essa hierarquia. Lógico, respeito, mas eu quero que eles entendam que eu sou o melhor amigo, o amigo deles e eles são os meus melhores amigos. Então eu pego muito essa ideia de tirar esses rótulos da gente, sabe? Porque a gente é rotulado o tempo inteiro, cara. A gente é rotulado. E porque quando a gente falha, aí esses rótulos se transformam em outra coisa. Ah, eu não esperava que ele fosse assim. Ele não era Sim. assim. O que que aconteceu? Então, trazer até essa ideia sobre ser um pai responsável, né? E ser ter esse pensamento, para mim, é bem isso: é ser presente no que você pode ser presente, nada a mais do que isso, fora Uhum. dessas réguas sociais, sabe? Porque estão aí o tempo todo para poder nos cercar e poder nos abater. Então, eu acho que pesa um pouco, mas a gente continua caminhando para não ser padrão, a gente continua Uhum. caminhando para sobreviver com eles. Isso, maravilha, show de bola. Lembrei de umas coisas que o Wesley disse, depois eu vou retomar aqui se ele não levar, se ele não trouxer, mas show, show, muito bom, obrigado. Rogério, por favor. Então, esse tema me lembrou muito da minha primeira reunião, grupo fechado aqui e tal, Sim. porque o que eu senti à época, e que eu, evidentemente só consigo perceber agora, olhando de longe, agora está com 10 meses agora, é que ser pai me deu visibilidade e também me transformou em alvo. Então, havia toda sorte de expectativas, como o Alisson falou, sobre que tipo de pai eu seria e, sobretudo, de que eu precisava ser esse pai ideal. E aí, esse pai ideal ia ser com base nos padrões que foram estabelecidos por um monte de gente, menos a criança. Uhum. E ter essa visibilidade, essa noção eu só tive naquela reunião, porque eu estava ali tentando, das mais diversas formas, satisfazer esses padrões que, enfim, para o bem-estar da criança, de fato, diziam muito pouco, mas eles eram o conjunto de características que estavam ali dentro do que é o esperado do bom pai, mas não pela criança. Então, aconteceu isso e eu demorei muito a perceber o que estava acontecendo, por que que eu sentia que aquilo era não apenas um emprego, que eu ainda acredito que ser pai seja um emprego, de fato, um emprego em tempo integral, Sim. com alguns lances extremamente agradáveis, mas de um modo geral, um emprego, e um emprego mal remunerado. Mas eu também sentia que era um emprego pesado. Já passei por empregos pesados e eu sentia que era uma sensação parecida. Hoje em dia, eu entendo que é um emprego com todas as questões que o emprego envolve, mas que ainda assim não é um emprego pesado. Ele tem os altos e baixos de todas as relações que existem, mas ele não é uma coisa que por si só precisa ser.
precisa envolver um drama, ou precisa envolver um peso, necessariamente. Então, passou a ser essa minha postura ao longo desses meses de muita observação e de convivência com a criança, e com outros pais, como vocês do grupo, outros pais fora do grupo também. E isso foi transformando essa questão de que, para mim, era uma questão de aula. E aí aconteceu uma outra coisa interessante, que foi ambientes nos quais eu era basicamente visto como uma ameaça, em função de cor da pele, tamanho, fato de ser homem, etc. O fato de eu sair por aí passeando com a Amora no Canguru, passei a ser pai. E eu passei a ser uma entidade diferente, né? Não era mais aquela pessoa que as pessoas trocavam de calçada. Uhum, Enfim, eu moro num bairro majoritariamente branco. Então, passei a ser, de fato, um pai que está caminhando com a criança e tal. E isso foi uma situação bastante surpreendente para mim, né? Porque de todos os efeitos de ser pai que eu pudesse imaginar, esse era aquele que eu não esperava mesmo. E demorou um tempo para eu me dar conta disso, do ponto de vista de que eu de fato passei a ser a prioridade, porque eu sempre que eu estava caminhando nas ruas, eu dava passagem para as pessoas, essas coisas, e aí eu comecei a perceber que, bom, eu estou carregando uma criança. A prioridade sou eu, por isso as pessoas estão me deixando passar. Isso foi uma coisa muito interessante, essa mudança de perspectiva. Foram umas coisas pequenas que eu passei a perceber no momento em que eu deixei de ficar com medo de ser alvo, basicamente. Então, passou a ser eu consigo fazer muitas coisas por essa criança, ou por esse núcleo familiar, consigo fazer um monte de coisa. Algumas outras coisas eu não consigo fazer. E é isso aí. Lidem, uhum. né, com essas coisas. Pode crer. E, e aí culminou aí com essa questão de que, veja, até festa de aniversário a criança vai ter agora, decidida que 2 meses antes do aniversário. E é É isso, isso. é isso aí. Massa, massa, massa. Pô, depois eu queria voltar em alguns pontos aqui. Eu só vou remarcar para não perder, que essa parada que tu falou, eu acho que é muito importante, assim, a gente lembrar, né? Que todo mundo vai projetar a tua relação com o teu filho, com a tua filha. E ninguém pergunta a você e nem a ela, né? E depois vai tipo assim, não, calma, é a minha relação com eles, né? Não é essa relação que você quer que eu tenha. É, não vai ter como, não vai ter como atender essa expectativa, porque essa é uma expectativa externa, né? A minha expectativa com os meus filhos é essa, e eu vou entregar para eles o que eu consigo melhor. E aí eu preciso também falar aqui, né, para ficar óbvio do óbvio é que ninguém tá falando de ser medíocre, não. É falando o melhor que dá, o melhor que pode. E nem precisa entrar nessa conversa aqui, que o melhor que a gente está tentando oferecer já é muito além do que as pessoas esperam. Não é por autoindulgência, não. É porque, assim, a gente tá numa outra viagem. É de falar, repensar e conversar sobre isso. Então ninguém tá falando assim, ninguém tá aqui. Eu até vou mudar. Ninguém está aqui pedindo o direito de ser medíocre, não. Quando a gente fala, e isso eu falo por proteção. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, é o melhor que eu posso, Ian, não é o mínimo. Devo deixar bem clara essa diferença entre o mínimo e o melhor que eu posso. E é um abismo gigantesco. Então eu acho foda, né, isso que tu falou, porque eu lembro que a gente conversou, né, e aí você, cara, beleza, tem tanta expectativa aqui em cima de mim e tal, mas e eu nessa parada, né? Eu ainda não sei o pai que eu sou. E é foda, e eu acho que é foda porque essa é uma construção diária, né, cara? Então você vai aprendendo, e vai ensinando e vai aprendendo, e você vai vendo. Então, é, é o que você falou, não tinha como você prever que você não ia ser uma persona não grata a mais com um bebê no colo. Isso aí não entra na equação. Tipo assim, são coisas que vêm a partir das mudanças. Eu acho isso foda. Enfim, depois eu queria voltar em alguns pontos aqui. Luan, por favor.
Bom, eu assim, Diego e os caras aí do grupo, eu particularmente, de um tempo para cá, né, acho que desde a gestação da Violeta, eu não tenho entrado na crise que eu tive, assim, de que passe, eu vou ser um pai fora, sabe? Ou como que eu vou ser. Porque eu acho que durante todos esses 3 anos do Rudá foi o que eu mais ouvi, e ao mesmo tempo eu me agarrei muito a isso, né? Porque eu acho que a gente, na condição de homens negros, quando, que, tipo, sofre uma empresária do caralho, de tipo, ah, não é bom nisso, nunca tá bom isso que você tá fazendo. Aí de repente você vê alguém falando, caralho, você é um pai foda, hein? Aí você vai se agarrar no melhor que todo mundo tá dizendo. Então eu acho que durante todo esse tempo eu me agarrei pra caramba, assim, a ponto de começar a olhar uns pais brancos assim e falar de boca cheia, pô, tá mó medíocre esse maluco, tá ligado? Sim. E ainda o cara tava assim, pai do ano, camiseta pai do ano, tá ligado? Então, eu acho que hoje, assim, eu olho para trás, né? E o Diego lembra quando eu cheguei aqui, e eu não tenho mais essa dúvida. Óbvio que eu não sei o que vai acontecer no caminho, né? É uma nova vida, uma nova história. E aí, acho que a partir disso eu tenho pensado muito nesse momento na minha carreira mesmo. Tanto que o meu sogro, um tempo atrás, no final do ano, a gente estava na praia, ele virou para mim assim e falou: Ó, você tem um filho. E aí ele entrou nesse lugar, assim, pô, você é um cara foda, trabalhador, super feliz, né? Com a chegada da Violeta ali. Ele falou, mas você sabe que é difícil administrar, né? E foi um papo maneiro, assim. Aí ele meteu assim, mas um dos dois vai ter que abrir mão do trabalho para cuidar da família, né? E aí, assim, na minha cabeça eu falei, eu não vou ser essa pessoa que vai ficar em casa, não. Assim, vou cuidar do meu filho, da minha filha como eu cuidei do meu filho, vou dar o meu melhor, mas eu também agora estou na bala de construir minha carreira, como eu tenho feito. Porque quando eles estiverem já, assim, com os dois pés, a cabeça no lugar, eles vão estar sozinhos. Eu vou fazer o quê? Fiquei a vida inteira sendo só um bom pai? Quero muito isso. Mas eu também quero construir outras coisas para minha vida. E desde então eu tenho feito isso, cara. Assim, eu levo o Rudá pro meu trabalho. Eu levo o Rudá pro meu trabalho. Então eu chego no escritório com o Rudá, falo, você vai sentar aqui e você vai ficar na moral aí, que eu vou trabalhar, ou Aham. quando eu tô em campo você vai comigo, e ele já tá entrando no fluxo, porque é o que dá para fazer, mano. E Uhum. aí no meu trampo não tem muitos questionamentos, na verdade a galera super fica interagindo com ele lá. Então eu assim, não tenho entrado muito nessa viagem, é cansativo, né? Porque eu não sou herdeiro, queria, Uhum. poder escolher ser pai e estar com o dinheiro no bolso seria maravilhoso. Mas eu não tenho tido mais essas crises, sabe? Porque é muito perigoso, cara. É muito perigoso, assim, a gente ficar, caralho, mano, que maneiro, sou o pai do caralho, aí o nosso filho do nada aparece e faz um bagulho e você fala, caralho, mano, tipo, pegou de um jeito que eu nem esperava, olha que foda Uhum. isso, tá ligado? E aí, daqui a pouco, você vira pro lado, você sozinho, e você tá na maior crise, porque, tipo, você fala, pô, eu queria ter feito isso aqui, mas eu não tô tendo tempo, sabe? E aí você fala, pô, mas eu sou um pai foda pra caralho, eu não tô fazendo isso aqui, tá ligado? Uhum. Então, é um bagulho difícil de administrar, cara, é um bagulho difícil, assim. Eu tenho estado muito orgulhoso, assim, na verdade, da minha caminhada, tá ligado? Da consciência que eu consegui obter em várias trocas, inclusive com alguns de vocês. Sei que o caminho é muito longo ainda, e aí eu tenho também, assim, me apoiado onde eu posso, sabe? Me beneficiado do meu privilégio em algumas instâncias, com o meu trampo, com a minha família, com a família da minha esposa também, para Uhum. que eu consiga me sentir realizado, cara, porque eu quero, assim, tem muitas coisas na minha cabeça que eu quero realizar. Aí eu não quero chegar lá no final da vida, ver meu filho lá da hora, bonito, e eu não me sentir realizado. Tem uma parte minha que precisa realizar isso, tá ligado? Aí, para finalizar, eu tava conversando com um brother meu esses dias, porque, cara, eu comprei o meu Play 5 esses dias, tá ligado? Que era um desejo de moleque, mano. Uhum. E aí, assim, fiquei bobo, mano. Fiquei bobo. E aí, tipo, a gente ganhou um projetor muito foda, tá ligado? Aí a gente mandou instalar na sala, ficou bagulho bala.
E aí eu tava jogando sozinho esses dias, eu falei, caralho, mano, nem nos meus sonhos eu imaginei que ia jogar um Play 5 num projetor desse, tá ligado? Uhum. E isso não é um desejo do Luan pai, mano. Não é, tá Sim, ligado? É um desejo de um Luan que não conseguiu ter um game da hora. Então, assim como a gente tem essa face pai que tá aqui nesse momento, tem outros também, mano. Tem, tipo, sim, sabe, quer ter o game, que quer ter o carro, quer ter o boot. Eu não lembro quem foi, mas esses dias no grupo mandou um áudio da filha agradecendo o tênis. E aí eu lembrei, eu falei, carai, que foda, né, mano? Porque esse bagulho do tênis é um bagulho que pega sim, pra sim, caralho, né, mano? Pra gente. E aí eu fiquei pensativo pra porra nesse áudio. Então, eu ultimamente tô assim, listando o que eu quero fazer, mano. uhum, Aí é isso, é isso, é isso. O que dá pra fazer também. E aí algumas coisas não vai dar mesmo. Aí você vai negociando, né? sim, Mas eu tenho estado, assim, estado muito convicto, assim, e para não tentar também depois me boicotar, saca? Porque eu acho que a sim, gente acaba sendo nosso inimigo nesse processo também. real. Bom, para quem há alguns episódios atrás estava tentando conviver com o filho, né? Então não tem nem o que falar, né, cara? Eu acho que é foda ver isso, assim. E tu trouxe uma parada que eu acho foda, né? Nem é para análise, porque eu gosto de ressaltar os pontos aqui, principalmente porque tem sempre gente chegando nessa caminhada, né? E eu acho que é importante a gente não esquecer de onde a gente estava. Isso é fundamental. De como a gente também não pode entrar numa de falar assim, ah, vai ser só impossibilidade, só impedimento, só. Enfim, eu odeio essa palavra porque parece papo de coach, mas só escassez, sabe? Não dá pra gente entrar nessa e fazer as pessoas que estão entrando nesse rolê chamado paternidade surtarem dentro disso tudo. Eu não vou ter, não vou conseguir, não vou fazer. É óbvio que tem um período, né, cara? A gente tá falando de períodos, tá falando de fases, fases da vida. E, porra, eu acho isso muito foda. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter sempre, não pode deixar de estar remarcando isso. Cara, tem coisas que é o tempo mesmo, não adianta. O tempo passa a vocês mais do que ninguém. São as provas vivas de que é o tempo acontecendo e a gente simplesmente não esquecendo de compartilhar, trocar, conversar. Mas assim, eu acho muito foda trazer essa perspectiva. Eu tava pensando nisso esses dias. Pensei, cara, daqui a pouco. E eu acho que é bem daqui a pouco mesmo, eu vou estar sentado aqui jogando videogame com meu filho, porque ele já fala de videogame, ele já vê o negócio, e a gente já tem essa conversa aqui, tipo, a gente não quer que ele fique atrás nas conversas da escola. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Arranjar um videogame para ele jogar. É esse tipo de coisa. Que a gente vê assim, porra, anteontem tava aqui sujando fralda, hoje a gente tá tendo outras preocupações. E eu acho isso foda, pensar, né? É óbvio que, assim, eu gostaria muito de ter o videogame mais moderno, mas eu queria ter tanta coisa minha também antes, que eu falei assim, não, eu não vou ter um Play 5 aqui, porque se eu botar um Play 5 aqui, eu não vou sair desse quarto, vai dar merda. Mas é aquele tipo de coisa assim, cara, a gente tem as fases das coisas acontecendo, e eu acho que eu vou repetir isso aqui, eu acho que quem tá chegando nesse rolê precisa muito entender que logo, logo, quando a gente piscar o olho, daqui a, sei lá, 10 episódios do resenha, vai ter uma história assim, ó, aquilo ali que eu tava é, me consumindo é passado, eu já estou em outra situação e as coisas mudaram e eu só perseverei, sabe? Eu acho que é muito importante. Porque um dos motivos, né, um dos objetivos de eu manter essa conversa, a gente manter essa conversa, é justamente para os caras passarem por períodos difíceis, sabendo que, pô, a gente está aqui, a gente continua aqui, né? Não vou nem usar o Luan como auxílio à instrução, mas já está em outra jornada e voltando para mais uma jornada. Eu acho que é muito importante isso ficar certo, assim, cara. Só basta acreditar e trabalhar, não tem. Não aceitar mediocridade também, né? Que eu acho que isso é uma parada que a gente precisa se bater. Ah, não vou dar o meu mínimo, eu tô dando o meu máximo, enfim. Eu fico com medo de sempre parecer um papo de coach, assim, mas é porque é muita coisa que parece óbvia, né? Muita coisa Ah, óbvia. apareceu um pouquinho, vai, mas pode ser tipo Pô, um coach preto, tá não, ligado? cara, faço comigo não. Mas Faço mesmo assim comigo você vai não. entrar em Wakanda, pode ficar É, É, tranquilo. suave, não, Gente, suave. coach não necessariamente é uma coisa ruim, cara. ruim, né? Não É, necessariamente é. pervertiram o termo. É, exatamente. Então, É, também tem pode os do crer. bem e tal. Coach do bem, coach de fracassos, melhor.
Então, mas é assim, cara, eu acho que a gente precisa realmente ter essa noção de que são fases, as coisas vão passar. A caminhada é essa, não foi feito para ser fácil, não foi feito para ser 100% legal o tempo todo, mas é o que a gente tem, sabe? É o que apresenta, assim. E, pô, só o tempo mesmo para dizer, cara, vocês são as provas vivas, enfim.